Oi, gente, muito boa noite. Eu sou o Dárcio Cavalini. Mais uma vez eu estou aqui com muito prazer para apresentar para vocês o programa Primeiros Socorros Espirituais, que vai ao ar graças ao patrocínio do Instituto Biosegredo, um lugar para se aprender a viver. E, como sempre, com a gente aqui na técnica, o Tomás, que está barbudo hoje, está ficando macho, falou que não é para mandar beijo para macho nenhum, porque ele hoje está machucado. Muito bom. Não esquecendo da peça do Evaldo aí no final de semana, né? O Evaldo Ribeiro com o Marcelo Cotrim vão apresentar a peça muito bacana, dia 1º de setembro. Os convites estão à venda no site do Marcelo Cotrim. Vai participar que você vai dar muita risada com um assunto muito sério que o Cotrim vai abordar. Um trabalho muito bonito que eles estão fazendo aí, Marcelo Cotrim e Evaldo Ribeiro. Então, comigo hoje aqui nós vamos falar sobre crianças índigo, crianças cristais, cristalinos, crianças douradas, crianças prateadas, crianças de todas as cores, que são os seres da nova era. Esses seres que estão sendo, alguns aqueles hiperativos rejeitados pela sociedade, rejeitados pela escola, porque a escola não está pronta para receber esses seres da nova era. Nossa escola ainda está baseada no século XVIII, e esses seres estão chegando e essas pessoas são colocadas, esses seres divinos que vêm para nos ensinar, são colocados à margem e tratando eles aí inclusive com Ritalina e etc., cometendo esse crime de colocá-los sob ação de drogas. E porque nós não conseguimos compreender essas crianças, e se não compreendemos, como é que nós vamos tirar proveito, tirar partido exatamente do que eles vêm nos ensinar, não é? E para falar desse assunto, eu trouxe uma pessoa que é uma cristalina, uma cristal, que como eu, né, sofreu mais recentemente na pele o fato de ser uma cristal, ser um ET para a família e para a sociedade, sempre ser tratada desse jeito, e que por esse problema, por esse preconceito sofrido na sua vida, porque é um preconceito, infelizmente, só dá cadeia aqui para preconceito com relação a negro, né? Mas ninguém faz nada com preconceito em relação às crianças cristais, índigos, etc., que são os hiperativos, os que atrapalham a sociedade. Então eu trouxe aqui Andréa Hacker. Boa noite. Tudo bem, Andréa? Tudo ótimo. Andréa Hacker, que ela faz questão de dizer que não é invasora de internet hacker. Vem do alemão, não é? Isso, hacker que é marceneiro, trabalhar com madeira. Trabalha com madeira, do alemão, tá vendo? Não tem nada que ver com aquele... Esculpira, é o trabalho de esculpir as crianças e já vem no meu sobrenome. Então, a Andréa está aqui porque vai anunciar um trabalho fantástico. Pouco ou quase nada existe de trabalhos específicos voltados e dirigidos para as crianças, para os seres da nova era, essas crianças que estão chegando. Não precisa ficar abordando o assunto aqui. Se você quiser ver alguma coisa sobre isso, existe uma palestra minha que está postada no nosso site sobre crianças índigo, como tratá-las, né? Como conviver com essas pessoas. E o nosso site é www.institutobiosegredo.com.br. Tem uma palestrinha lá de 1h20, mais ou menos 1h30, que a gente fala sobre esse tema. E a gente sabe que pouco ou quase nada existe no mundo corporativo, no mundo que a gente vive hoje, voltado exatamente para o perfil, para atender as necessidades dessas crianças que estão muito longe das necessidades que estão aí na norma, no normal, que é a escola, a sociedade, enfim, né? Aparelhos, a não ser um pouco de jogos eletrônicos que aguçam um pouquinho a rapidez cerebral dessas crianças. O resto não existe nada para essas crianças e eles vêm para nos ensinar. Então, Andréa, vamos contar um pouquinho da história da Andréa, porque ela sofreu na pele esse problema, e sofrendo na pele, com a sua experiência, apesar de jovem, com toda uma experiência profissional, acabou montando um trabalho dirigido a essas crianças. Tá certo, Andréa? Exatamente. Que trabalho é esse? Primeiro, como é que você está chamando isso aí? É um workshop, na verdade, que chama Índigos e Cristais, o Despertar da Nova Era. Então, tem o intuito, o objetivo de dar ferramentas para as crianças, porque assim,
tem bastante, alguns materiais, mais para professores, para os pais, mas nada focado para as crianças. Então, o meu objetivo é, nesse workshop, dar algumas ferramentas para a própria criança. Para a própria criança. Muito bom. Então, nós vamos organizar, porque você fala criança desde 0 ano até, né? Que idade que é esse trabalho é dirigido a crianças de que idade? De 6 a 10 anos. 6 a 10 anos de idade. E essas crianças, obviamente, vão ser divididas em grupos de 6 e 8, 8 e 10 e tal, para ter um equilíbrio aí. Isso, a gente vai trabalhar de 6 a 8 anos no horário da manhã, no sábado e no domingo, no dia 31 e dia 1º. Então, são 2 encontros. Isso, são 2 encontros. E quantas horas leva esse encontro aí? São 3 horas para cada trabalho. Turma. Okay. Isso. Começa que hora? Das 10 a 1 e das 15 até as 18. Das 10 às 13 e das 15 às 18, sábado e domingo, dia 1º. Dia 31. Dia 31 e 1º de setembro agora. Isso, é o próximo final de semana. Legal. Então, eu sou um pai de uma criança e eu quero que você me explique o que vai ter de benefício eu levar meu filho para participar desse workshop com você. Então, como você mesmo disse, essas crianças trazem consigo algumas características, né? Então, tem a hiperatividade, eles são mais sensíveis. Tem aquele que é introspecto, que parece que é tímido e não se comunica com ninguém. Esses geralmente são os cristais. Porque eles dominam, né? Eles só dão o bote quando... que na verdade eles trazem consigo o dom da telepatia. E então até a criança cristal demora um pouco mais para falar. Por uma característica comum entre os cristais. E os índigos também têm... Eu acho muito engraçado, porque às vezes as pessoas nos procuram no Instituto Biosegredo e tem lá criança com 2 anos e meio e não fala uma palavra. E a mãe vem desesperada, pô, meu filho não fala. Será que... Aí leva em fonoaudiólogo. Eu acho mal barato isso. Leva em fonoaudiólogo. Pô, mas ele não precisa falar nada. Ele tem dificuldade de se comunicar com você? Não. Então tá tudo certo. Você que não sabe falar o idioma dele, você que não sabe telepatia, vem para o Instituto Biosegredo aprender telepatia, que aí você se comunica com ele. É uma coisa muito interessante, é um exemplo que eu dou para as mães, que a mãe não sabe quando o choro é de dor de barriga, quando o choro é do dentinho que está nascendo. E o que ela faz? Simplesmente o neném não fala, ela sente. Ela sabe. Ela sente. Então, assim, a criança tem a forma dela de se comunicar e a mãe sabe sentir. Em determinado momento, tem uma interrupção nisso que ela fala, não, você não vai mais sentir, você vai ter que agora racionalizar. Exatamente. Esse é o problema. Nós adultos, né? Queremos que as crianças que estão chegando agora, que são muito mais evoluídas que a gente, né, eles consigam fazer as mesmas coisas retrógradas, né, sem a menor compreensão para eles que nós fazemos. E esses caras não são assim, eles vêm aqui para modificar o planeta. E se a gente não se adaptar, não conhecê-los e não dar ferramentas como nós estamos fazendo, porque, André, como é que você chegou a pensar, eu vou fazer esse trabalho? Porque é um trabalho diferenciado. Porque existem muitas pessoas que fazem teatrinho para criança. Sim. Tem até algumas escolas tentando fazer alguma coisa um pouco diferente. Qual é o diferencial desse trabalho? Quando eu cheguei nessa ideia, poxa, eu vou fazer isso, foi o seguinte, estudando lá no Instituto, né, eu falei assim, poxa, eu via tanta coisa, para que tornar adultos problemáticos e doentes se eu posso ter adultos, crianças, né, resolvidas e saudáveis? Então, porque a criança nasce pura, por essência, e a partir de alguns registros, algumas coisas assim que a gente trabalha até no Instituto, vão criando-se vários mecanismos de defesa, crenças, paradigmas, que vão fazendo com que a referência dela seja outra, e não da pureza, da essência do ser. Então, eu acho que o meu trabalho, eu falei assim, poxa, eu posso trabalhar dando ferramentas para que eu tenha um adulto com a essência pura, sem precisar ter esse bando aí, essa crosta que vai criando de todos esses problemas, tudo que depois vão sendo absorvidos como doenças. Então, a gente já vai trabalhando com crianças e vai ter adultos aí
Com certeza ele vai ganhar ferramentas para que ele possa se adaptar melhor a essa parafernália desse mundo. Mudar maluco, o né? padrão vibratório dele. Ele não precisa mudar para uma frequência baixa. Ele pode continuar com uma frequência... Aprender a ser ele mesmo, que ele veio para ensinar, mas saber conviver nesse meio aqui, né? Tá certo? Muito bom. Mas nesse trabalho que você desenvolveu, o que de essência que tem aí? Porque eu sei que do Instituto Biosegredo você aprendeu a espiritualidade. A Andrea Hacker é uma das nossas alunas da turma número 3, né? Não, 2. 2, isso. Terapeuta. Ela já é uma terapeuta formada, aqui é tanta gente, viu, gente? Não sei. E ela é uma terapeuta já, então já aprendeu. A André é capaz de fazer o que eu faço, a leitura de mesa quantiônica, todos os trabalhos que a gente faz, apometria, biopometria, enfim, ela faz tudo isso. E quando ela veio aprender espiritualidade, ela começou a compreender no Instituto Biosegredo muita coisa que ela passou na infância e adolescência. Né? Exatamente. Agora, como experiência profissional para você colocar num trabalho desse, o que você está colocando aí? Porque eu sei que você é uma pessoa ligada a teatro, né? Então... Isso. Eu trago eu fiz alguns treinamentos de atores que também tem ferramentas. Uma das minhas descobertas até chegar nesse workshop foi através desses treinamentos como de teatro. Ou seja, fazendo treinamento para atores. Isso. E eu sou formada também como relações públicas. Então, eu trabalho a parte da comunicação. Então, dando consultoria de imagem. Então, eu pego a pessoa, faço um diagnóstico e determino o tratamento que é necessário. Tem alguns exercícios em grupos, né? Mas também tem exercícios individuais para cada criança. Esses exercícios práticos que você vai envolver as crianças. São vivências. Da mesma forma que você envolve as vivências que você faz com os atores e atrizes quando você está treinando esse pessoal. Tá certo? Isso. E aí, então, para quem não sabe, a André tem uma capacidade incrível. Nós estávamos aqui antes do programa conversando um pouquinho com o Evaldo. E o Evaldo tem um personagem muito inteligente e interessante que ele faz de um anjo nordestino. E por coincidência, a Andrea também tem um personagem, porque ela também trabalha em teatro, e ela tem um personagem que é uma anja nordestina, que não tem nada a ver com o anjo do Evaldo. Então os dois já estavam macumunando aí já de aprontar uma peça, e vocês podem esperar que logo, logo está pronta uma peça do anjo nordestino com a anja nordestina. A ideia é essa, né? Porque o roteiro já está pronto, ela só falta escrever e botar em prática junto com o Evaldo aí. E esses dois anjos aí, nordestinos, vão acabar sendo o anjo da guarda de um casal encarnado, tá certo? Um casal que possivelmente vai ser um português, ou um português de Trás-Montes, aquele bem turrão mesmo, ou um espanhol, né? O espanhol. Turrão, casado com uma italiana lá de Nápoles, né? Que fala pouco com as mãos. Né? Então, imagina o que vai dar isso aí. Então, com essa capacidade que ela tem, essa experiência, inclusive, tem também aí envolvido nesse trabalho uma experiência de PNL, né? Exatamente. Programação Neurolinguística. Eu já tinha feito antes de ir para o Instituto, e no Instituto, com o Getúlio, eu aprimorei a técnica. Getúlio Gomes, que exatamente. É nosso especialista em programação neurolinguística no Instituto Biosegredo, que, aliás, mexeu, está aqui no programa falando, né? Então, ele também deu uma mexida. Também ajudou com algumas ferramentas, que eu vou utilizar tudo isso, fazer uma mistureba para ajudar as crianças. Esse é o primeiro encontro que ela vai fazer, uma oportunidade única, porque e o que tem de sólido nesse trabalho é exatamente isso. Ela é uma cristal, né? Então, quem sabe o que é. Ela sofreu, né? Como é que você era tratada, né? Conta aí, como é que era isso? Eu brinco que eu falo assim, que eu sou uma cristal preparadora. Então é aquele na guerra, sabe aquela linha de frente que recebeu bastante porrada, sabe? Que era, né? E agora vem os cristais, os índigos que vão... Ou seja, você tem quantos anos de idade? Eu tenho 31 anos. Ou seja, você nasceu em... 82. 82. Então, já nos anos 80,
quando nem se falava de crianças índigos cristal, né? A Andréa já passava por essas dificuldades. E aí nos anos 90, entrando para a adolescência, no final dos anos 90, imagina o que sofreu, né? O tipo de dificuldade. Sofri bastante, principalmente da minha família, que não entendia nada, as coisas que eu falava com um linguajar mais erudito, vamos dizer. Mais rebuscado e tal. Que eu só ouvia, né, do pessoal, dos nossos amigos. Porque essa é a situação do cristalino e do índigo, né? Eles têm uma facilidade de comunicação com o mundo espiritual muito mais acentuada do que a nossa. Então o médium vai para a casa espírita, faz 4 anos de treinamento e vai fazendo prática e fica duvidando para tentar receber a intuição e definir e decodificar o que recebe de orientação, que chama de intuição. E o cristal faz isso todo dia com muita facilidade. Essa é a grande dificuldade de um mundo convencional entender o cristalino e o índigo, né? Porque eles têm uma comunicação conosco, que material físico vivo, e com o que não é vivo, com a mesma naturalidade. Ele está recebendo dos dois lados. E, de repente, ele mistura os assuntos. Então, ele recebe informação do lado de lá e te passa com uma naturalidade que aí, né, o povo estranha, não é? Tá certo? Então, essa é a grande dificuldade. Como se posicionar aí? E o grande handicap, a grande força desse trabalho da Andréa é exatamente o seguinte: a criança que é índigo, que é cristal, chega uma hora que cansa, né, Andréa, de ser tratada como diferente. Essa é a coisa, porque você não é tida como normal, né? Não é comum, é normal que as pessoas falam. Então, porque você foge da média. E hoje, cada vez mais, você vê até as crianças com os aparelhos eletrônicos, os cristais e índigos têm essa facilidade, que é o toque. O que eles vêm fazer aqui? Ajudar a gente a passar da 3ª dimensão para a 4ª dimensão. É simples assim. Mas a gente que está preso no passado, nós estamos presos ainda em 2000 anos atrás na religião, estamos presos ainda no Império Romano, a gente paga uma nota preta para ir para a Europa para valorizar todo aquele monte de velharia que tem, de castelo, do Louvre, porra, fantástico.